Então vamos dar continuidade então ao livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 7, beleza? Então vamos lá. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Bom, irmãos, já nesse versículo aqui, a gente consegue entender que a gente vai adentrar agora nos dons espirituais. E todos eles têm um objetivo, que é esse do versículo 7. Para o benefício de uma pessoa? Não. Para o benefício de todos. Para o benefício da igreja. Ou seja, o dom que você tem não é para o seu bel prazer, mas é para o benefício da igreja, do seu ministério, para ajudar na obra de Deus. Amém? Então vamos lá. A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Eu vou ler em outra tradução aqui, na Almeida. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Ambas, elas estão falando de uma palavra. As duas são palavras. Uma é de sabedoria e a outra de conhecimento. O que é uma palavra, um conselho sábio, e o Espírito que dá uma mensagem de conhecimento especial? Vamos lá, vamos adentrar nesse assunto aqui. Primeiramente, uma palavra de conselho sábio. Nem todo o conselho que é sábio é um dom espiritual, veja bem. Nem todo. Mas existe conselhos que são dados pelo Espírito. Conselhos que te direcionam. Por exemplo, o conselho de José lá do Egito, quando ele teve uma visão e ele foi aconselhar o faraó. Ele falou, eu vejo que serão 7 anos de bonança e 7 anos de fome aqui no Egito. Tá, José, mas e agora? Aí vem o dom. Aquilo ali é um dom do Espírito. O que a gente faz? Olha só, aconselho você que coloque alguém responsável para cuidar do Egito durante esses 7 anos e guardar os mantimentos suficientes para os outros 7 anos de fome. Então, o faraó não viu outra pessoa a não ser o próprio José para poder cuidar daquele ambiente. Então, no versículo 9, a gente vai ver a um, o mesmo Espírito da grande fé, a outro, o único Espírito que concede o dom da cura. Veja bem, Vinícius, fé é um dom de Deus? Existem 2 tipos de fé. A fé salvífica, a fé que eu creio que eu serei salvo. A fé que eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé que Ele, pela cruz, me limpou dos meus pecados e me purificou. Eu tenho fé nisso. Só que existe um outro tipo de fé. Que fé é essa? Por exemplo, o próprio Cristo ele vai falar assim, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, faria com que esses montes se movessem. Essa é uma fé de movimentação, é uma fé de crença, é uma fé que eu acredito que Deus ele pode realizar algo. Não é relacionada à salvação, mas é uma fé de ação, uma fé de... eu creio nisso, eu acredito nisso, eu acredito que os montes podem se mover, eu tenho fé nisso. E veja bem, os dons espirituais não se baseiam em apenas 9. É que a Bíblia nos apresenta 9, mas a gente não pode colocar um limite para o Espírito de Deus e falar assim, Deus ele só tem 9, ele só trabalha com isso daqui. Os 9 dons espirituais, e olha que legal, são 9 dons espirituais, 9 frutos do Espírito. Isso é uma referência do Antigo Testamento, porque os candelabros, eles também tinham 9 tipos de estrutura. E você vai ver na Bíblia falando muitas vezes o número 9, que significa números de frutificação.
Então, 9 é uma representação de uma coisa boa. É um número de frutos. E veja bem aqui, ó, no versículo 9. A um dá um espírito de grande fé. Você deve ter visto pessoas que têm uma fé que... eu creio, eu tenho fé nisso daqui. Eu já conheci senhoras que... a fé daquelas senhoras lá, senhoras que conheceu um cara na rua, cara. Mas tinha uma fé que aquele cara poderia ser mudado. E aí levou o cara da rua pra dentro de casa. E hoje, graças a Deus, o cara arranjou emprego lá, trata ela como uma mãe, porque cuidou dele, tirou ele daquela situação. E ela teve uma fé que ninguém teve uma fé daquela ali. Até o próprio Jesus, quando vai falar com um soldado, o soldado chega em Jesus, fala assim, você precisa, eu creio que você pode curar o meu servo. Aí Jesus, vamos até lá. Não, eu sou soldado, eu sei que se eu der uma ordem, os meus servos, aqueles que acatam a mim, eles vão me obedecer. Então, você não é diferente. Eu creio que se você disser uma palavra, o meu servo será curado. Jesus, ele vira pro soldado e fala assim, olha, uma fé dessa aí eu nunca tinha visto aqui nesse lugar. Então, isso é uma fé. E é dom de Deus. Então, a outro, o único concede o dom de cura. O dom de você chegar na pessoa que está lá enferma, está com algum problema, e curar, ter uma autoridade para trazer cura. Eu não posso dizer que os dons cessaram, o cessacionismo. Não dá, porque eu já presenciei dons de cura acontecendo. Eu já vi câncer ser curado. O rapaz chegou com um laudo lá de câncer, estava com um tumor na cabeça, e ele estava lá com o papel. E aí chegou lá, né, ele estava triste. E aí ele falou assim, ó, amanhã daqui a 3 dias vai ter que abrir minha cabeça para poder tirar esse tumor aí. Aí a gente falou, não, vamos orar para que Deus cure. Aí todo mundo se reuniu ali, começou uma oração. Depois de 3 dias ele voltou com outro papel. Mas não era de abrir a cabeça dele, não. Era o papel que ele estava curado do câncer. A gente não sabe de que boca que saiu essa profecia do dom de cura, mas a gente sabe que foi uma oração que foi feita ali e o poder de Deus esteve naquele lugar e trouxe a cura para aquele rapaz. Então, eu já vi, eu já presenciei, minha própria esposa, ela tava com um negócio no olho dela lá, tão forte, mas tão forte, que ela pegou cotonete e estava enfiando no olho para poder tirar. E 3 dias nessa situação, até que ela, num momento de desespero, falou assim, ora no meu olho. E ali eu orei, e a escama saiu do olho dela, cara. Ela falou assim, eu fui curada. A escama começou a cair dos olhos dela. E dali ela nunca mais teve esse problema aí. Então eu presenciei curas acontecendo. Então, a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá, versículo 10, o poder de realizar milagres. Bom, cura não é um milagre? Cura é um milagre. É um milagre de Deus. Muitos das coisas que acontecem, por exemplo, uma montanha se mover é um milagre. É algo que é surreal de acontecer. Mas que milagre é esse que Paulo aqui está enfatizando? A gente pode falar de Moisés abrindo um mar. Isso aqui é um milagre. Isso aqui, se você tivesse nesse dia aí, você ia falar assim, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Milagre é algo que você vê, mas não acredita. Isso é milagre. É algo que é surreal, vai contra a física, vai contra tudo. Mas é Deus operando ali. É Deus intervindo naquele momento. Isso. E a uns, eles dão o dom de milagre. Nesse aspecto, você usou a questão da física. Uma pessoa definiu um milagre. É a violação da lei natural.
Sim. Aí você vira ligado aí, você vira Natural. lá coisa. Natural é você passar pelo fogo e se queimar. Um milagre. Isso daí é tudo dons do Espírito. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, a capacidade de discernir se a mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. E a outro, ainda dá a capacidade de falar diferentes línguas. Só que esse assunto não é para agora, é só amanhã. Se você está gostando desse assunto, vem amanhã aí que a gente vai falar mais sobre esses dons de profecia e de falar em línguas estranhas amanhã. Beleza? Deus abençoe sua vida aí.